Boa noite a todos e a todas. É com grande prazer que o Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro apresenta o segundo encontro com os sócios do IHGRJ. Dessa vez, o depoimento será prestado pela professora Lúcia Maria Pascoal Guimarães, que, além de nossa confreira, é também uma amiga muito querida, de uma longa trajetória na universidade e fora dela. Eu queria dizer que esse projeto surgiu a partir da ideia de que era necessário preservar a memória do Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro. Preservar essa memória significa também dar oportunidade para que as próximas gerações conheçam o trabalho de cada um de nós, conheçam qual foi a nossa trajetória em tempos que não eram fáceis, não foram fáceis para nós, e que isso possa, inclusive, servir, quem sabe, de fonte de pesquisa. Então, eu queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com a professora Lúcia Maria Pascoal Guimarães. Agradeço a todos que estão conosco nesse momento. Queria dizer que eu vou apresentar 3 perguntas que sirvam de condução da entrevista, que, obviamente, não é uma entrevista profissional, porque eu não sou da área de comunicação, eu trabalho com pesquisa apenas como historiadora, que de vez em quando tem incursões no campo da história oral. Então, não esperem uma entrevista profissional, vamos entender esse momento como um momento de encontro, onde a professora Lúcia estará sendo apresentada como uma confreira que nos orgulha muito e que engrandece o nosso instituto. Professora Lúcia, a primeira pergunta que eu tenho a lhe dirigir é a seguinte: como é a Lúcia? Eu acho que a Lúcia são Lúcias. A Lúcia é a Lúcia Maria, né, como os meus pais, meu pai, que já faleceu, me chamava, minha mãe, que está com 96 anos, me chama, meus filhos e meus irmãos. E a Lúcia, que foi uma abreviatura do nome, que acabou vindo não só na escola normal, né, mas foi por aí por diante, na vida profissional, na vida acadêmica. A Lúcia Maria é super simples, gosta de música, gosta muito de ler. Eu me lembro que meus tios, meus avós, quando queriam me dar presente de Natal, de aniversário, eu logo preferia que me dessem um livro, porque era melhor, eu não tinha trabalho de trocar. E eu gostava e eu aproveitava muito mais. E eu estava me lembrando, quando você falou comigo, de um livro, uma coleção que o vovô me deu, meu avô, parte de mãe, era meu padrinho. E ele me deu uma coleção das maravilhas do mundo antigo. Gosto muito de música, não tenho o hábito de trabalhar com música, porque eu não consigo me concentrar, mas a música me faz muito bem, porque quando eu corrigia a prova dos alunos, eu botava música. E quando eu botava a música, a mão pesava menos. Aí eu corrigia assim com mais tranquilidade. Ler música, viajar, e coisas muito simples, ficar com os meus filhos, ficar com os meus netos e ver minha mãe uma vez por semana, que graças a Deus está muito bem. Essa é a Lúcia Maria. A Lúcia Guimarães tem uma outra trajetória, né? A Lúcia Maria ainda é a menina lá do Instituto de Educação. Ainda me dou com as minhas colegas do Instituto de Educação. Uma até muito famosa, Maria Vitória Guerreira, que é aquela juíza que casa todo mundo e descasa, mas a gente se dá muito bem. Até hoje, Marisa Souza Guiar, Rosileia, que saiu da escola normal, tornou-se uma grande pediatra, muito boa. Aparecida Ribeiro, que está entre o Brasil e Coimbra também. Essa é a turma da Lúcia Maria. E da Lúcia, já na faculdade, eu tive algumas influências importantes. E eu começo com as do Instituto de Educação para estudar História. Eu acho que tive duas influências muito importantes no Instituto. Uma foi uma professora
que não era formada em História. Naquele tempo que a pedagogia dava aula de História, Dona Circe Pio Borges, que dava muita aula de didática, muita coisa assim. E ela foi minha professora de História no primeiro ano do ginásio, né? Coisa que nem existe mais. E Dona Circe era extremamente didática. A aula dela era movimentada, era gostosa, e aquilo me entusiasmou muito. E depois eu tive quem de professor? Vicente Tapajós. Não há como não se apaixonar pelo estudo de história com um professor como Vicente Tapajós. Não tem como. Vicente Tapajós fazia quadro, desenhava, fazia mapa, e ainda brincava com a gente, ele fazia caricaturas nossas. Na época de prova, e a gente estava quieto, ele ficava lá do alto, do estrado, fazia as caricaturas. Quando a gente entregava a prova, ele entregava. Olha aqui, ó, e chamava todo mundo de Margarida. Depois, é, ele ainda foi meu professor no primeiro ano normal, que era o último ano que tinha história, no curso normal. E aí, onde é que eu fui encontrar o professor Edgar, o professor Tapajós? Justamente na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando eu fiz o vestibular, naquele tempo, tinha uma prova oral. E quem estava lá na prova oral? Professor Vicente Tapajós. Tanto que depois ele dizia assim na faculdade, depois ele foi meu professor no mestrado. E minha dissertação de mestrado foi a última que ele examinou antes de se aposentar. E eu me lembro muito bem que ele abriu a arguição dizendo: essa menina me persegue desde 11 anos de idade. E era verdade. Depois, ele não pôde ser da minha banca na, no doutorado, na USP, que a USP exigia que ele tivesse um doutorado de não sei de quê, de não sei o que lá, que a federal não exigia nada disso, porque ele era livre docente das antigas, então não precisava. E ele acabou não sendo. E ele fez um prefácio, Helena, lindo, para a primeira edição da minha tese, que foi pela revista do Instituto, e que eu fiz questão que fosse colocado na segunda edição, e que agora, na terceira, também vai com o primeiro prefácio dele. Então, foram duas influências muito importantes, duas pessoas que vibravam em dar aula de história. E tive duas influências, outras também, mas aí já foi mais academicamente falando, que é o professor Edgardo, que você também teve. A gente vem desse tronco, dessa linhagem gigarbiana, e Célia Freire. Célia Freire foi ela, inclusive, que indicou o professor Edgardo, me indicou para dar aula de historiografia e metodologia com ele. Estava abrindo, você já era assistente dele, Lúcia também, Lúcia Bastos, e ele estava abrindo o bacharelato. E, naquela ocasião, ele estava dando mais aula com história também, era uma coisa que eu já fazia há muito tempo. E Célia indicou a ele: olha, eu tenho uma aluna muito boa de metodologia e teoria, e que ela é lá da história, mas ela é da educação. E o professor me chamou. E eu fui, e como eu aprendi com ele? Se eu aprendi teoria com Célia, porque Célia, quando veio para dar aula no mestrado para a gente, Célia veio da França naquele ano e tinha sido orientada por Fernando Rodel. Não precisa dizer mais nada, ela estava com tudo o mais moderno, o mais atualizado, e também não tinha medida. Ela botava você para ler um livro de uma aula para outra. Era uma coisa assim completamente louca. Mas eu gostava muito e me dei muito bem estudando teoria, tanto que eu fui para a área de teoria. Embora goste de fazer a prática da história, eu gosto de articular essa teoria com historiografia, com história cultural e com história política. Porque eu acho que a teoria, ela não diz tudo. A teoria datada, o, o, o historiador, ele está dentro de um contexto, ele fala de um determinado espaço, de um determinado ponto, e a gente tem que levar em consideração isso também. Então, essas foram as principais influências, digamos, na formação da Lúcia Maria, que foi da Lúcia Guimarães, que foi complementada na USP com Nancy Leôncio, que temos que dizer que foi uma orientadora maravilhosa. Se Nancy complementou essa formação,
eu ganhei depois mais um adendo com um pós-doutoramento com Raquel Gleiser. Aí foi tudo na área da historiografia, e são pessoas muito queridas, eu tenho muito carinho por elas, e sempre que eu posso, eu mando uma mensagem. Isilda foi assistir minha defesa de tese de doutorado. Lembra, Isilda? Ela não está aparecendo, mas ela foi, fez questão de ir lá assistir, e foi uma coisa muito boa, porque me deu até um. Claro, eu estava vindo do Rio para São Paulo, pouquíssimas pessoas iriam assistir essa defesa, né? E Isilda foi prestigiar, foi assistir. Então, essas são as principais, digamos assim, formações, da formação. E as amigas, como você, estudamos questões ligadas à imigração, estudamos questões contemporâneas, e outras amigas que estão por aí, Vera, com quem eu estudei um pouco de positivismo também, essa gente toda, Lúcia, Tânia, trabalhos em que a gente fez grandes parcerias esses anos todos. Eu acho que a gente está lá, tem os seus trabalhos autorais, mas tem trabalhos. Por exemplo, eu gosto muito de um trabalho que eu fiz sobre os chineses, um mandarim que teve aqui no Rio, que foi feito com Tânia e com a Lúcia. Eu gosto muito disso. Acho que a parceria também é importante, ela enriquece, ela dá uma outra possibilidade da gente trabalhar. Então, essas são as duas pessoas que mais. São as duas pessoas com quem você, que conviveu comigo mais intimamente, conhece. Pois é, eu não sei agora se eu dirijo a pergunta à Lúcia Maria ou à Lúcia Guimarães. Eu acho que é a Lúcia Guimarães, porque a pergunta tem a ver com a tua trajetória. Queria que você, todo mundo conhece a historiadora brilhante que você é, a professora dedicada que você é, e como você transita bem, né, de um papel ao outro, mas eu gostaria de escutar, quer dizer, como é que foi desde da normalista para descobrir a vocação para a história até chegar à nossa universidade do estado do Rio de Janeiro, que você pontuasse algumas questões, né? A China nós não chegamos aí, mas a Rússia sim, né? Com direito a um vagão de Moscou para São Petersburgo de madeira, lembra? E tinha os emblemas do czar, né? Tinha esse detalhe. Eu cheguei no vagão e disse, não, o que eu estou vendo? É aquilo mesmo? E era. A Israel e por aí em diante, né? Foi verdade. Bom, então, agora, Lúcia, se você pudesse pontuar algumas coisas que você ainda, a Lúcia Guimarães ainda não nos disse, né? Sobre a sua trajetória, por favor, ficaríamos felizes de ouvir. Lena, eu acho que eu tive uma trajetória muito feliz. Apesar de todos os percalços que a gente enfrenta, porque a vida acadêmica é dura, né? É dura, ela é concorrida. Você se lembra do meu concurso de titular, né? Que foi o primeiro lá do Instituto. Ela é dura, ela tem muitos percalços, mas, ao mesmo tempo, ela oferece a você muitas satisfações, muitas alegrias. E eu vou começar pela última alegria que eu tive, que foi a minha última turma de graduação, onde eu terminei as aulas com uma bela festa, com brigadeiros e Coca-Cola. Primeiro período, os meninos novinhos, introdução aos estudos históricos, que professor lá de final de carreira nunca quer dar, eu quis dar. Olha, foi uma experiência maravilhosa ver como é que aqueles meninos, no final, trabalhavam com a noção de tempo, conheciam categorias teóricas para poder fazer análises, enfim, uma coisa assim fantástica, maravilhosa. E eu brincava com eles que quem acertasse, que tinha desafios em sala de aula, que eles entram agora muito novos e muito verdinhos. Então, eu tinha todo um trabalho didático com eles, eu tinha estudo dirigido para eles fazerem, quem fizesse todos os estudos dirigidos ganhava meio ponto na média, tinha todo um arcabouço, que, na verdade, Lena, ele vem da nossa experiência de professora primária. Tá? Eu acho que a carreira da Lúcia Guimarães na universidade, ela tem como alicerce a professora primária, que eu fui por pouco tempo,
Eu fui professora primária por 5 anos, 6, acho que foram 6, contando com o ano de professoranda, foram 6. Mas é essa experiência, essa prática, que, infelizmente, eu acho que hoje em dia nossos alunos estão saindo da universidade sem ela. Tá? Eu me lembro da minha prática de ensino no colégio de aplicação, como era. Me lembro de dar aula, sabe aonde? Na turma do Arno. Eu morria de medo de dar aula na turma do Arno, no colégio de aplicação. Eu devo dar aula na turma do Arno. E eu sinto que eles saem muito pouco maduros, muito imaturos para poder lidar com uma garotada cuja diferença de idade para eles é pequena. Um professor se forma, se gradua com 21, 22 anos. O aluno de segundo grau está com 16, 17, 18, não tem mais. Então, tem aí alguma coisa que não está. E eu me lembro que eu fazia muita coisa, tipo, tinha concurso, tinha estudo de dígito, tinha isso aqui. E um belo dia, eu não tinha mais nada que inventar, eu disse assim: quem acertar isso agora, eu vou perguntar, vai ganhar um brigadeiro. E a garota acertou. E eu fui lá buscar o brigadeiro. Fui lá no Denilson, fui lá buscar o brigadeiro e trouxe o brigadeiro para essa. Desse em diante, então eles me perguntaram: vai valer brigadeiro, professora? Vai valer brigadeiro. E no final, tinha a senhora que fazia os brigadeiros. No dia que eu fui dar as notas, eu encomendei para ela: olha, eu quero 30 brigadeiros, mas não quero daquele pequenininho, não, quero daquele maior. Aí, menino, chegou o brigadeiro. Aí eles foram, menino, eles levaram até doce. Você acredita? Levaram até doce, tinha Coca-Cola, tinha isso tudo. Então, isso para mim, e mais do que isso, mais do que o reconhecimento à professora, eu vi pelas notas. Como aqueles meninos que começaram o curso comigo em agosto, cruz, né? Mal compreendiam o que liam, haviam feito provas tão bem feitinhas, tão bem organizadas, e que fizeram esforço, fizeram todos os trabalhos que foram passados, até para ter o meu ponto a mais. Então, isso eu acho que é uma satisfação. A carreira é espinhosa, mas ela também dá grandes satisfações. Ela dá grandes satisfações quando você tem uma turma dessas, ela dá grandes satisfações quando os seus orientandos de mestrado e doutorado publicam os seus trabalhos. Tive muitos alunos, começando até com o Marco Antônio Cunha, que foi o primeiro que eu herdei do falecido Nicélio, que é a dissertação dele sobre a Guerra do Paraguai. Eduardo estava na banca. Lembra, Eduardo? Eduardo estava na banca. Virou um livro, que foi publicado. Depois, livro também da Luciene, livro do Raimundo, muitos com livros publicados. Isso também, eu acho que é um ponto positivo. Agora, a carreira, Helena, é uma carreira complicada, é uma carreira que você tem que estar ali estudando o tempo todo, você tem que galgar as etapas que hoje em dia não são mais do tempo que nós estudamos, né? O professor titular que você é e que eu sou fez prova de aula, prova de título, prova disso, prova daquilo, prova daquilo outro. Ainda defendeu uma tese. E hoje eu nem sei explicar o que é. Eu acho que é um degrau, né? É um degrau que você preenche determinados pré-requisitos, mas não tem mais toda aquele cerimonial e aquela pompa, vamos falar a verdade, que tinha. Então, isso também é complicado. Nós viemos um período, Helena, muito difícil, né? Nós viemos depois, um pós-ditadura. Então, nós viemos um período em que não tinha bolsa de iniciação científica, a pesquisa não era bem remunerada, não era bem vista. Isso era uma coisa que você tinha que fazer por sua alta recreação. Eu me lembro da gente procurando lá na UERJ como é que nós íamos nos inserir nos cursos de doutorado, porque aqui no Rio tinha curso de doutorado, mas era na UF e era de História Agrária, né? E nenhuma de nós, me lembro do Orlando, Marilena Barbosa, essa gente toda, mas eu não gosto de história agrária, eu não estudo história agrária. E foi o caminho,
há toda uma geração, que é a nossa, inclusive na UERJ, sobretudo, que é onde a gente conhece mais, que ela veio formada da USP. Ela é da linhagem uspiana. Então, isso também é uma coisa que contribuiu muito na formação nossa, né? Nós temos uma formação, e eu não me esqueço, detalhe da minha tese, que eu vou contar aqui. Vou mandar depois o endereço para a Nancy ver. A tese estava quase pronta, e estava bem arrumadinha, uma tese sobre o Instituto Histórico no século XIX. E era um tema um pouco grato. Manuel estudou o tema na Alemanha e eu estudei aqui. Mas tinha toda uma questão, que se é da direita, da esquerda, do alto, de baixo. Então, o Instituto não é um bom tema para se estudar, e a gente acabou revertendo essa situação. E o Instituto tem muita tese hoje sobre o Instituto, teses muito boas, eu tenho acompanhado isso. Mas eu me lembro da Escola Uspiana de História. A tese estava pronta, estava organizada, eu já ia mandar. E assim me vai e diz assim: mas você não fala em Sérgio Buarque de Holanda. Como você vai defender uma tese na USP sem falar em Sérgio Buarque de Holanda? E aí, foi uma coisa maravilhosa, porque Sérgio me deu o último argumento que eu precisava para dizer que o Instituto não era o antro da cafeicultura, nem dos barões de café. Ele vai a um grande congresso que houve naquele Instituto de Estudos Brasileiros, no IEB, e ele discute com a Emília Viotti da Costa. E eu comprei os anais, não sei por que cargas d'água, eu comprei aqueles anais do IEB. E eu procuro, meu Deus, o que eu vou botar de Sérgio Buarque de Holanda, Instituto Histórico? Como? E nada do negócio sair. Eu tinha que entregar a tese, e eu estava querendo entregar logo em 4 anos, para não me chatear mais. E aí, eu vou pegar aquele negócio e vejo tinha uma parte desse encontro dos anais do IEB que falava de historiografia. E Sérgio discute com Emília Viotti. Emília Viotti dizendo que o Instituto era o representante dos barões do café, e Sérgio vai e diz que não. Então, eu devo essa a Nancy, devo essa ao Sérgio, que Deus o tenha. Porque Sérgio trouxe aquilo que me... Porque eu já tinha feito uma análise prosopográfica de 2 momentos. Da fundação, em 1838, e da hora em que o Instituto deixa de ser patrocinado pelo imperador, em 89. Então, eu peguei o quadro dos sócios de 38 e o quadro dos sócios efetivos de 89 e fiz a comparação. E não tinha latifundiário nenhum. O primeiro quadro era de funcionários, tá? Funcionários do governo imperial. Tinha um sujeito que era um grande comerciante, que inclusive foi o indivíduo que conseguiu fazer o reconhecimento da nossa independência nos Estados Unidos, militares, e só. Quando chega no final, o único sujeito que descendia de alguém virado com o rural era o Capistrano de Abreu, pode, que o pai era da Guarda Nacional e era um pequeno proprietário no Ceará. No mais, você tinha médicos, tinha advogados, tinha essa gente toda, até gente titulada, mas ninguém era barão do café. E Sérgio me deu, então, o último argumento que me faltava. Olha, não é bem assim, não. A fidelidade ao imperador, ao regime, mas não é para o lado do baronato do café, não é nada disso. E foi aceita a tese. Então, eu acho que esses momentos, eu não vou falar da trajetória toda, mas são momentos que não só são desafios que a gente responde, né? Mas, no final, é gratificante descobrir certas coisas. Lúcia, você falando, eu estou aqui me lembrando o seguinte: quem sabe, daqui a algumas gerações, alguém vai fazer uma história do Instituto Histórico do Rio de Janeiro, e essas gravações vão servir de fonte. Isso é uma maravilha. Você não sabe
como eu fico preocupada, porque uma coisa que eu gosto muito eu já disse que eu gosto de ler. Eu gosto muito de literatura de viagem, gosto, adoro. E gosto também de gosto de ler as cartas do Dom Pedro II, né, Fátima? Fátima, de vez em quando, me ajuda numa porção de coisa. A Alessandra deve estar aí também assistindo nisso. Gosto de ver os diários. Fiz um trabalho agora, um capítulo muito interessante, para um livro que a Vilma Pérez Costa está fazendo, sobre os diários de viagem do Afonso de Toné. O que o sujeito vê, e lembra do que nós víamos, o que nos chamava atenção, o que a gente ficava chocado, o que não ficava, por aí a coisa vai. Mas eu acho que essa geração agora vai perder muito da correspondência, das cartas, que eram outros testemunhos que eu acho maravilhosos, né? Cartas, bilhetes, né? Telegramas, cartas da Condessa de Barral. Essas coisas são fantásticas. E como é que será? Eu acho que é um bem que você está fazendo ao historiador do futuro, porque ele vai ter esse material, né? Pelo menos a gente falando. Porque, já imaginou? Ele vai guardar os e-mails, ele vai guardar o WhatsApp, né? Porque o que é o e-mail hoje? É a carta, é o bilhete de antigamente, né? Eu me lembro do Machado de Assis, qualquer coisa, chama o moleque vai levar o bilhete. Então, é, é o WhatsApp. Abre o computador, manda mensagem. Liga o celular, manda o WhatsApp. Mas isso apaga. A não ser que a gente seja procurado pela polícia, é, que é uma coisa, eu acho que não há essa possibilidade com a gente, mas não existe um programa, e ninguém vai pegar um programa para ver a mensagem que eu mandava para você, ou que a Fátima me mandou no Dia das Mães, ou que a Vera me manda. A Vera me manda muitas mensagens que eu gosto muito. Então, eu acho que é isso. Você está dando uma oportunidade ao historiador do futuro. Você está preparando. Aí vem todo o lado pedagógico da sua formação. Eu acho que é isso. E a gente não pode. Sabe, Helena, às vezes, eu me lembro, e aí eu me lembrei da banca, da última banca de titular que eu participei presencial, foi a do Guilherme Pereira das Neves, lá na UF. E o Guilherme foi aluno lá da Federal. E no memorial dele, ele conta que ele foi aluno, foi sim, ele era duas turmas atrás de mim. E ele estava contando como eram as moças, que as professoras primárias tinham fama de burrinhas. E eu me lembro de ter comentado isso, inclusive, no memorial, na hora da arguição. Eu digo, é verdade, Guilherme, era assim, a gente tinha a fama de bobinha e burrinha. Você tem toda a razão. Que ele dizia que as moças que eram professoras primárias eram as mais bonitinhas, mas algumas já eram ruivas, depois elas tinham uma fama bem assim, que a gente sabe que era. Mas, na verdade, eu acho que não é bem isso, não. A gente foi relegado ao segundo plano, porque talvez acharam. Ou então, será? Eu já pensei, escola normal era muito difícil para muita gente, sabia? Lembra do concurso que a gente fazia? Era muito difícil. Então, era mais fácil chegar e minimizar. Dizer que a gente é bem. Olha só, já fica aqui o convite para nós escrevermos nossas memórias de viagens, hein? Tem umas viagens interessantes. Helena, outro dia eu peguei umas fotografias nossas para guardar aqui, muito interessante. A gente tem que fazer essas memórias, sim. E vai mostrar Israel, principalmente. Israel, que era uma coisa de louco. A mulher fez 500 mil perguntas na ida, na volta, e eu respondia, ela perguntava a mesma coisa, eu acho que era para cansar. Até que eu me danei, abri lá lembra as atas do Congresso, já está aqui. Eles queriam saber o que é que nós tínhamos falado. O que a gente ia falar, está aqui. Ó. Então, tem umas coisas muito. A gente pegou isso também. Mas também, agora vamos fazer as inconfidências. Tiramos fotografia na porta da casa do Arafat. Aparecendo as caras lá. E quem tirou a fotografia nossa? O soldado que estava lá de prontidão. E o Roberto Schmidt, velho. Muito engraçado a gente lembrar que foi o soldado que estava lá na porta. Lembra aí como você vê, muito velho, nem parece mesmo. Isso era muito divertido, era muito bom. E é uma fase, Leonardo, e com essa pandemia, eu não sei o que será que a gente vai fazer. Eu me lembro também da Graça, esposa de Eduardo, que também foi a congressos comigo.
Ah, A gente mas indo e passeando e aproveitando dos lugares e tudo. ela mandou Eu na acho minha, que isso, não sei, que fim isso vai levar? mas que pena. Acho que está na hora da gente fazer as memórias de Eu não viagem, devia ter visto em coisas que a mas gente precisa fazer. o- Deusa, estamos ouvindo seu telefonema. Bom, passando para a terceira pergunta que eu queria te encaminhar. Olha, eu estou menorzinha ainda com a terceira pergunta, Helena. É para você falar um pouquinho da sua relação com o nosso Instituto Histórico do Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que foi essa entrada, quem te recepcionou, como é que você se vê no Instituto, enfim, qual é o relacionamento que você tem com o nosso Olha, Instituto. o meu relacionamento com o Instituto do Rio de Janeiro, eu diria que foi um namoro à distância. Por quê? Porque, primeiro, eu fiz um caminho um pouco diferente, porque as pessoas iam primeiro para o Rio de Janeiro, para depois ir para o brasileiro. Eu entrei direto pelo brasileiro, e eu sei até por quê, foi por causa da tese, que foi feita em cima do brasileiro. Aliás, foram duas teses, né? A tese de doutorado, que foi sobre o Instituto no século XIX, e a tese de titular, que é o da Escola Palatina Silogeu, que é um outro livro, que trata do Instituto depois da queda, o mecenato de Vargas até a década de 1950. Então, eu fiz um caminho um pouco diferente. Mas nem por isso deixei de ser muito acolhida, tá? De ter um acolhimento muito carinhoso, muito simpático, quando eu fui proposta para sócia, no tempo da professora Cibele, e recebida pela minha querida Miriam. Miriam foi minha professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois, Miriam, no tempo que ela foi fazer doutorado, a gente também estava lá, você se lembra disso, Lená, que você também circulava lá pela USP. E Miriam é uma maravilha. Eu fui assistir a entrevista de Miriam, assisti a entrevista de Miriam, e disse, meu Deus, eu não sou capaz de falar isso tudo que Miriam está falando. Eu vou ficar atrapalhada, eu vou ficar gaga, vai ser um problema sério, porque Miriam sempre foi exuberante, gente. Eu conheci Miriam quando eu tinha 19 anos. O Miriam era exuberante. É aquilo que vocês veem agora, mais exuberante ainda. Eu brinco porque ela tem uma fotografia que foi tirada em Copacabana, na década de 50, que eu dizia assim, garotas de Copacabana, mandei para ela. Saiu no jornal, imagina isso. Miriam saiu no jornal na década de 50. Então, eu estava recebida pela Miriam um carinho assim muito especial mesmo. E agora, me aproximando mais, não só por causa de você, você tem me telefonado, a gente tem, mas também eu estou tendo mais tempo. Eu pedi aposentadoria no início do ano, que é uma coisa que dá às pessoas uma liberdade maior. Eu tenho visto meus colegas dando aula é, pela plataforma, é uma coisa horrorosa. É uma coisa terrível. Né? Primeiro que a gente não está vendo o aluno, eu acho que essa interação, essa empatia tem que acontecer, tem que ver, tem que ouvir alguma coisa. E depois, porque se eu sempre preparei as minhas aulas, eu nunca entrei para dar uma aula com a cara e com a coragem, mesmo na graduação, mesmo nos primeiros anos da graduação. Então, eu ficava muito mobilizada, porque eu tinha duas turmas da graduação e uma turma na pós-graduação, né? Então, era muita coisa. E as aulas da pós, elas requerem muito estudo, é, os textos que você vai dar, os temas, a mudança que você faz de um período para o outro, que tem que também renovar, fazer essas coisas todas, e mais toda aquela linha que você, inclusive, foi uma pioneira, se bateu muito contra isso. Eu me lembro que você dizia, isso é Fordismo acadêmico, é Fordismo na pesquisa. Toda aquela linha de é, é, quantificação da produção, que embora eu tenha participado de dois comitês da CAPES, eu peguei um tempo que era menos ruim. Você lembra disso? Depois a coisa foi
ficando cada vez mais apertada, e a gente sendo cobrado a toda hora. Quantos livros você escreveu? Quantos artigos você fez? Disso de um ano para o outro. Gente, por mais verve que a gente tenha, não dá para escrever com essa velocidade. O que dá para escrever, e que a gente vê claramente, sobretudo quando a gente avalia os projetos, é que a pessoa pega uma coisa e faz as variantes. O tema, a pesquisa é uma, e vai ter uma variante ali que me muda daqui, vai ali, mas na verdade é a mesma coisa. Porque não, por mais que seja sei lá, um Machado, ninguém é Machado de Assis que escrevia crônicas maravilhosas toda semana e mais no jornal. Então a gente não tem essa, eu acho, eu pelo menos não tenho essa verve, não tenho essa capacidade. Então eu tenho que ficar, eu tinha que escrever, tinha que fazer uma opção de coisa, e tinha o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que eu fui diretora da revista há quase 10 anos, eu substituí a Militã. Ela estava cansada, não queria ficar mais. Aí eu fiquei no lugar dela, hoje está com a Lúcia Bastos. Eu também já não estou mais em idade de fazer isso, mas agora mesmo atendendo o convite de você, estamos preparando uma edição, já estamos fazendo outras coisas juntas. Mas eu acho que o Instituto do Rio de Janeiro, ele tem uma característica. Primeiro, ele é muito acolhedor. As pessoas também são muito acolhedoras, né? São muito. Eu vejo isso, essa coisa quase que uma família. E também tem uma área para pesquisar muito grande, porque, queira ou não queira, mesmo com Brasília, a grande caixa de ressonância do país é aqui. Por mais que anarquizassem, como já anarquizaram o Rio de Janeiro, tá? A grande caixa de ressonância é o Rio. A gente não pode esquecer disso. Então, primeiro, foi capital, desde o tempo da colônia, passou pelo vice-reinado, passou pelo Reino Unido, Império, República e tal. Então, tem muito que se pesquisar ainda sobre o Rio, muito mesmo. Cada hora se descobre uma coisa nova. E agora, então, a cidade e o Estado, eu acho que é uma coisa maravilhosa. E veja a interação que se faz com Petrópolis, aí, com a Fátima, com outros institutos municipais. Eu acho que isso é muito rico, Vilema, e é muito bonito, essa interação, essa integrar, e exatamente esse ambiente acolhedor, né, em que as pessoas são muito. Eu adoro aquele grupo do WhatsApp, um ajuda o outro, e bota uma fotografia, e o Marcos Santos só copia, bota música, bota isso. Eu me lembro de um. O que a gente assistiu com o Marcos Santos que nós acabamos cantando? Já não me lembro mais, mas eu acabei cantando aqui com vocês alguma coisa que ele botou, e nós A cantamos. posse da Isilda. Foi na posse da Isilda que a gente cantou. Foi a valsa de uma cidade. Pois é. Então, essa troca, esse carinho, essa coisa mútua, é uma coisa que eu acho muito interessante. Eu acho que cultivar isso é uma coisa muito boa, principalmente nos dias que nós vivemos, né? Tanta gente com ódio, com o olhar ruim. Acho que tem essa sensibilidade, faz falta. Lúcia, foi fantástico o teu depoimento, a tua experiência, a sua forma de ser e de dizer, né? Estamos todos maravilhados. Eu vou abrir, então, para quem quiser fazer alguma pergunta à Lúcia, pergunta rápida, né? Porque a Lúcia também já cansou um pouquinho. Agora ela está mais descontraída até. Então, agora eu estou me sentindo um pouquinho maiorzinha. Não, está gigante. Nós vamos abrir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou fazer alguma observação? Eu gostaria de fazer uma observação, Leonardo. Pode fazer. Posso? Eu gostaria de dizer que a Lúcia Maria Pascoal Guimarães é uma pessoa extremamente acolhedora. Ela me acolheu de uma maneira muito forte na UERJ, no IHGB, onde, num lado de uma vida
acadêmica muito grande, de competições, né, de brilhantismos, a gente sabe que tem uma mão estendida, como a da Miriam e como a da Lúcia. Eu queria dizer que eu tenho um prazer imenso de estar com ela sempre, né? Agora virtualmente, por conta do nosso grande afastamento, e dizer uma coisa pessoal. Ela me acompanhou inicialmente na primeira fase da pesquisa do pós-doutorado. E dizer, Lúcia, que eu não esqueci, não, só que os documentos e todo o trabalho está fechado, entendeu? Eu não posso ir lá ao arquivo e pegar, né, as latas, mas eu não esqueci, não. Eu vou concluir e faço questão absoluta da sua ajuda, da sua crítica sempre tão construtiva. Vera, você é uma Abraço querida, grande. eu não posso responder mais nada. Você é uma querida e você sabe muito bem disso. Eu sei, eu sei. Alguém Eu, mais? eu aqui posso fazer Ok, uma... Marizilda. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a iniciativa de fazer esses registros. Como já foi dito, vocês estão criando no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro um acervo historiográfico para que nós Magnífico. possamos, sem dúvida, conhecer essas trajetórias, nós e outros que na sequência terão acesso a essas trajetórias. Então, parabenizar a iniciativa. Eu queria sim falar alguma coisa para a Lúcia. Eu acho que as memórias que nós constituímos são memórias afetivas, e nessa trajetória que nós temos, que pelo menos a nossa geração teve, eu acho que não é uma exclusividade, mas tivemos sim, de convívio, de dinâmica. Eu acho que muitos colegas do Rio de Janeiro, como de outras partes do país, tiveram o empenho de vir fazer o seu doutorado em São Paulo, apesar de outras instituições de mérito que também tinham o doutorado aí no Rio de Janeiro, creio que também em Pernambuco. E foi um prazer tão grande ter a oportunidade de convívio, mas aqui no caso de convívio de colegas, como a Lúcia, aqui faço também referência a Lená, que nessa conjuntura aí nós nos conhecemos a partir desse desafio de fazermos os doutorados juntos. Eu, particularmente, me lembro de ter feito a disciplina com a professora Nancy Leonço. Acho que foi a ocasião em que eu conheci a Lucy, que até hoje faz parte, este momento, eu creio, já há uns 30 anos atrás, não é? De convívio, de trocas acadêmicas, de muito aprendizado, num esforço muito grande, porque vários colegas do Rio iam e vinham toda semana numa ponte, a maior parte, né? Na época usava-se o ônibus em grande parte, entre Rio e São Paulo. Os colegas, talvez um pouco mais distantes, se dispunham a ficar aqui em São Paulo durante um prazo. Então, quer dizer, foi sem dúvida uma experiência que caracterizou essa geração, vou dizer a nossa geração, e que, ó, lógico, hoje se constitui outros convívios coletivos de outra forma. Mas eu queria também deixar aí a minha declaração de admiração pelo trabalho que a Lúcia desenvolveu e desenvolve, destacando a sua grande erudição, que eu acho que a maior parte do trabalho que ela desenvolve sobre o Instituto, depois por outros circuitos culturais, inclusive transatlânticos, implica nessa erudição.
essa erudição, porque, como ela declarou, está vinculado ao seu gosto pela leitura, o seu gosto e o seu debruçar sobre o século XIX, apesar que em outros momentos também observa aspectos do século XX. E se tivermos um tempinho, eu deixaria aí uma colocação, uma provocação, para que Lúcia nos fale um pouco dessas rotas transatlânticos e circuitos culturais que ela vem também estudando nos últimos anos, também do seu trabalho no grupo de pesquisa, no polo de pesquisa do Real Gabinete. Deixo aqui o meu abraço muito grande e a minha admiração por essa colega tão querida. Obrigada, Isilda. Lúcia. Então, Isilda, eu já falei aqui uma vez, mas eu vou repetir. Quando eu entrei para fazer a defesa de tese, que eu vi Isilda lá no fundo da sala, ela não sabe como ela me fez bem, porque, além da Isilda, tinha algumas pessoas da banca, eu não conhecia mais ninguém que estava naquela sala. Então, ver a Isilda ali foi uma confiança muito grande, me deu uma confiança muito grande, me deu uma, sei lá, me inspirou e tal, me ajudou naquele momento. Também ela lembrou muito bem essa nossa passagem, essa nossa geração, Lena, que passou pela USP, né? Essa escola, a Raquel sempre dizia, a Escola Uspiana de História tem troncos pelo Brasil inteiro. E é verdade, ela tem troncos pelo Brasil inteiro, que foi uma coisa muito boa, e à medida que você tem os programas de pós-graduação se multiplicando, evidentemente que outros troncos vão aparecendo, mas esse tronco que veio da USP é um tronco muito firme, é um tronco, digamos assim, uma matriz historiográfica muito. Ela é frondosa, e ao mesmo tempo que ela é frondosa, ela é forte. Eu vou aproveitar a deixa da Isilda sobre todas as afinidades atlânticas, tem um livro até que eu fiz, e todas essas linhas da cultura transatlântica que envolve muito Portugal e Brasil. Me chamava a atenção, há uns anos atrás, que a impressão que se tinha é que, depois da independência, foi cada um para o seu canto. E os estudos da própria Lená, da Isilda, mostram que não. Você tinha uma imigração muito forte aqui. E, naturalmente, esses imigrantes desempenhavam papéis importantes, pessoas que assumiam funções e tinham lugar de mando na sociedade, né? Que não eram, digamos assim, que não estariam no staff do governo do Dom Pedro II, mas que tinham uma ligação muito forte, porque eram os grandes varejistas do Rio de Janeiro, os grandes importadores e exportadores, enfim. Deixa eu desligar esse telefone aqui. Pronto. E a ligação entre essa gente toda, vindo pelo lado cultural, que é uma coisa que é muito interessante também, né? Os donos dos jornais aqui no Rio de Janeiro eram portugueses. Jornalistas que trabalhavam aqui eram portugueses, como tinham brasileiros que também iam para lá. Enfim, o que se formava em Coimbra e o que vinha de lá para cá. Então, é essa migração, é esse vai e vem, inclusive o vai e vem dos exilados. Zilda sabe disso, Lená sabe disso. Quando a coisa política ficava muito complicada na banda de cá do Atlântico, revoada não, porque naquele tempo eles iam de vapor, e tomava-se o vapor e ia para Portugal, ia para o Porto, ia para Lisboa. Quando a situação política em Portugal ficava difícil, como acontece nos últimos anos da monarquia, vinham para o Brasil. Então, é essa troca que eu acho que é muito importante, e que foram 2 livros, foram 3 livros, um em 3 volumes, que foi feito com a Cristina Sarmento, a Cristina Montalvão Sarmento, da Universidade de Lisboa, pela Almedina, em que nós fizemos as relações luso-brasileiras em diferentes focos. Inclusive, fizemos a diplomacia, fizemos a imprensa, fizemos tudo muito na base tudo voltado muito para o lado da cultura. Tivemos a questão do teatro, que foi uma coisa mais recente, que pegava o teatro
do oprimido com o teatro que estava sendo feito em Portugal, e esse seriam as relações culturais e relações de poder. E o outro, que é Afinidades Atlânticas, que é um livro que eu acho muito interessante, porque mostra que há uma historiografia que diz que não existe mais nada, mas, na verdade, existe. E o outro livro que eu fiz, que é o João do Rio e o João de Barros, é a correspondência dos dois, e o trabalho dos dois juntos, quando eles fundam e escrevem, publicam durante de 1915 a 1920. Eles publicam uma revista chamada Atlântida, que era famosa, circulava no Brasil, circulava em Portugal, e tinha colaboradores dos dois países. Então, isso foi uma coisa, Isilda, que me deixou, cada vez que eu estudava pelo lado do Instituto Histórico mesmo. Eu cheguei a esse pessoal pelo Instituto Histórico. Aliás, eu cheguei estudando o Congresso, o 4º Congresso de História Nacional, Eduardo, que foi convocado pelo Calmon. De repente, no 4º Congresso de História Nacional, me aparecem 21 pesquisadores portugueses. Tinha arquivista, tinha professores, tinha pesquisadores e tinha também o pessoal que era do departamento de propaganda lá do Salazar. Quando eu vi aquela gente toda aqui no Instituto no antigo Silogeu, eu disse, gente, o que está acontecendo? Como é que pode? Não era tudo brigado? Estavam todos na maior confraternização. Aí depois, assim, eu fui para trás. De 1949, eu fui andando para trás. E fui vendo que esse pessoal que esteve aqui em 49 eram todos articulados, faziam parte, daqui do Instituto Histórico de 1949, já estavam na Academia Portuguesa da História, que tinha sido refeita em 1937. Então, vocês reparem que essas relações elas nunca deixaram de existir. Tem momentos em que elas são, digamos assim, mais tênues, como é agora, por exemplo. Né? A gente tem isso não tanto estimulado pelos governos, que era uma coisa que se tinha em 1949. Até bem pouco tempo você tinha isso. O governo português passou a estimular mais a relação com a União Europeia, mas ainda tem o Centro de Estudos do Atlântico, o CHAN, ainda tem o CLEPU, ainda tem esses centros todos que estudam, os centros lá da Universidade de Coimbra, com a Manuela Ribeiro e tudo. Essa gente ainda estuda a relação Brasil-Portugal, que eu acho que, Isilda, é importantíssimo, e ela influencia a gente até hoje. Né? Como em Portugal ainda tem, os poucos que tem, que é o professor Fernando, lá do Porto, que faz esse estudo, e sobretudo com populações, migração e tudo mais. Mas nós estamos tendo agora algumas respostas muito positivas, tanto do pessoal da Universidade Nova, lá pelo CHAN, quanto do pessoal da Universidade de Coimbra, pelo 620. Eles têm estudado essa relação e têm mostrado que se existem momentos em que é quase que a sístole e a diástole, que são mais próximas, em outros momentos são mais afastados, ela nunca deixou de existir. E aí é o que a Isilda falou, é o trabalho feito pelo Real Gabinete Português de Leitura, é o polo, né? Mas para ter polo e para ter real, precisa ter pesquisador. Tinha a pesquisa da Lenar, tinha a pesquisa da Isilda e de outros tantos. Eu acho que é importante a gente pensar nessa historiografia também. Ok, mais alguém? Eu gostaria de falar rapidinho. Sim, Maria de Fátima, por favor. Então, assim, a minha relação com a Lúcia é bem diferente, né? Porque eu a conheci como arquivista lá do Museu Imperial e já conheci os trabalhos dela pelas leituras, infelizmente não fui aluna dela. E Lúcia chegou lá para fazer suas pesquisas e imediatamente eu percebi a sua generosidade, como ela é uma pessoa assim amável e uma pessoa disposta a ajudar sempre. E eu vi assim, ela sentava ali e começava a ler um documento e me ouvia, discutíamos, estávamos. Então assim, eu senti uma generosidade nela incrível de saber ouvir também, né? Uma pessoa mais jovem, que muito distante do brilhantismo dela.
e ela lhe ouvia, sempre muito próxima, assim. E aí, agora, em 2018, ela nos brindou lá no Instituto Histórico de Petrópolis, né, com uma maravilhosa de uma conferência sobre o bisavô dela, o Max Flyers. Então, eu sinto assim, cada vez eu me sinto mais próxima da Lúcia, ou seja, pela, sabe, as conversas, ou uma troca de mensagem, enfim, mas ela é uma pessoa que está sempre disposta a te ouvir, está sempre ligada em você, não é uma pessoa distante, não é aquela estrela que você só pode, sabe, olhar para cima, não. Ela é uma pessoa que olha nos olhos, isso é tão bacana. Eu, assim, tive o privilégio de fazer muitos amigos nos 38 anos que eu trabalhei no Museu Imperial. E, Lúcia, você é uma delas. Você e Eduardo, assim, que durante todo o meu trabalho eu sentia que havia uma parceria, né? Uma troca de ideias, realmente uma coisa tão gostosa. E hoje, assim, eu fico feliz de, mais uma vez, a gente estar próxima através do nosso Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro, e dizer o quanto vocês são importantes na minha trajetória. Muito obrigada. Eu agradeço a Fátima, a generosidade da Fátima. A Fátima é um encanto de generosidade e ela sempre me ajudou muito lá, porque Dom Pedro II também tinha uma letra. Tinha dias que a letra estava bonita, ele estava inspiradíssimo, mas tinha dias que a letra estava péssima, estava um horror. E Fátima discutia, Fátima tentou me ajudar por causa de um fotógrafo. Lembra, Fátima? Você tentou me ajudar e até hoje nós não encontramos um fotógrafo em Portugal que tirou uma fotografia do Dom Pedro II no Lazareto, e era um fotógrafo famoso. Dom Pedro II deu o título dele de fotógrafo da Casa Imperial, deu esse título a ele, Joaquim Coelho da Rocha, mas, infelizmente, nós até hoje não descobrimos. E eu tenho mais que agradecer a acolhida que eu sempre tive no Museu Imperial. Eu tenho que agradecer, e muito, né? Chegar lá, lembra que você arrumou, Fátima, até de eu botar o carro lá dentro? Eu não esqueci. Pois eu não esqueci de que vocês arrumaram isso tudo para mim. Mas aquela acolhida amiga, meiga de vocês todos. Eu chego lá, eu tenho até saudade de... Eu cheguei a falar com você, quando eu fui fazer aquela conferência, que eu ia passar uns dias em Petrópolis. Já tinha até visto o hotel, que era do lado do museu, aquele Casablanca, para eu poder sair do hotel de manhã, em vez de ir e voltar, porque eu ia de manhã, passava o dia em Petrópolis e voltava. Então, a minha ideia era passar uma semana, 5 dias, né, que são os dias úteis, e eu ficava lá no hotel e voltava, e com isso eu teria um meio de ter uma pesquisa muito mais sistemática, uma coisa muito mais organizada, por assim dizer. E acabou que, primeiro, eu fiquei adoentada, não pude ir, e depois, com a pandemia, não posso ir até hoje, né? Até a Alessandra quebrou um galho lá para mim outro dia, porque eu precisava lá de umas anotações lá do Dom Pedro, e ela fez para mim. Mas é um pessoal muito simpático. Eu me lembro, sabe de quem? Agora, Fátima, que também me recebeu com um carinho enorme, a Neibe, que já se aposentou. Mas a Neibe foi de um carinho fantástico, me recebia, eu pedia as coisas por e-mail antes. Quando eu chegava lá, já estava arrumado, enfim. Vocês são maravilhosos, aquele arquivo é fantástico. Tomara que poucas pessoas conheçam. Agora você é egoísta. Tomara que poucos conheçam, porque senão vão todos para lá. E aí é terrível. É um amor o pessoal de lá. Você fica lá sentado, tranquilo, liga seu computador, ninguém perturba. Olha, você quer ver um outro lugar que eu acho que é bom de pesquisar? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Você liga lá o seu notebook, tem tomada para todo mundo, tem ar-condicionado, a água é filtrada, tem isso também, né? Então, acho que são lugares bons da gente pesquisar, não só porque as pessoas nos acolhem e nos ajudam, mas também pelo próprio espaço físico organizado. Tudo. Eu lamento ir menos a Petrópolis. Primeiro que eu adoro Petrópolis. Acho que isso eu herdei do meu bisavô, ele adorava Petrópolis. Eu adoro Petrópolis, mas, infelizmente, não tenho podido ir agora. Mas me aguarde que eu vou estar lá, rente, pirei, pão quente, perturbando você.
Vou esperar. Nós já estamos com 1 hora de encontro, né? Eu tenho costumado dizer que o Instituto é grande porque grande, viu, Lúcia? Não pequeno, muito grande, são os seus sócios. E hoje você mostrou isso aqui para nós. Nós estamos terminando com queremos mais, né? Quer dizer, com aquela sensação, ó, que pena, acabou. Eu quero agradecer demais e explicar que no início, como todo projeto, né? Nós ficamos um pouquinho temerosos, vai dar certo, não vai dar certo, e está sendo gratificante, quer dizer, tanto o depoimento da Miriam quanto o seu depoimento demonstra que nós estamos certos e que nós vamos dar continuidade ao projeto. Não existe uma ordenação, porque depende muito da disponibilidade de cada um. A Lúcia, por exemplo, eu falei com ela na terça-feira, a terça-feira à noite, porque vagou um espaço na agenda do Marcelo e nós poderíamos gravar. E a Lúcia prontamente aceitou o convite. Então, depende tanto da disponibilidade dos nossos sócios, quanto da disponibilidade de quem possa transmitir. Então, nós não temos assim uma agenda, né, previamente estabelecida, porque eu dependo sempre disso, mas os depoimentos vão ficar lá no nosso canal do YouTube, que já tem o nome do Instituto, já conseguimos colocar o nome do Instituto, e realmente acho que nós estamos deixando para a próxima geração a possibilidade de que conheçam o nosso esforço, a nossa trajetória, no momento em que as coisas não eram fáceis, como a Lúcia está colocando, né? Não foram fáceis para ninguém, foi dependendo de muito esforço para nós chegarmos onde nós estamos, e é muito triste quando a gente observa que algumas pessoas não nos dão o valor que deveria dar, né? Muito obrigada a todos, queria agradecer também o Roberto, que está aqui conosco, né? Muito obrigada pela presença, a Maria de Fátima, que sempre está conosco, Maria Zila, que é a nossa sócia correspondente, que também tem nos prestigiado, Vera também, Neuza, Olínio, Eduardo Silva, que está aqui nos visitando, seja sempre muito bem-vindo. Eu depois vou pegar o seu e-mail com a Maria de Fátima, que nós temos um grupo Amigos do IHGRJ, né? Então, aí nós mandamos também a programação para vocês, para você também, né? Dizer que nós estamos também apostando muito no nosso primeiro ciclo de palestra, que será na 3ª semana de junho, escritores que eternizaram a memória do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ter alguém falando de João do Rio, Machado de Assis, Luiz Edmundo, que eu tive que assumir, porque uma pessoa no final não pôde estar presente conosco, Nelson Rodrigues e Lima Barreto. Né? E já há mais 2 ciclos de palestra, um a cargo do Olínio, outro a cargo da Ildete, para nós fecharmos esse ano aí com chave de ouro. Muito obrigada, boa noite a todos, e nós ficamos por aqui. Obrigada, Lúcia. Obrigada. Muito obrigado, foi uma noite maravilhosa. Muito obrigada, um abraço muito forte, sinto todos muito abraçados, muito querido. Eu quero mandar um beijinho para o Marcelo. Marcelo, está ouvindo? Marcelo, está ouvindo? Tá sorrindo aí. A Lúcia te conheceu sem cabelo branco. Marcelo, é assim mesmo. É que a gente vai pintando. Maria não é corajosa, eu não tive coragem ainda não. Nem eu. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Não deu de fazer ao vivo, né? Hein, Marcelo? Não transmitiu nada ao vivo? Deve ser o horário. Esse horário deve ser difícil, né, filho? Aham. Aham. Tá. Eu depois te dou mais 100. Que o quê? Que começasse de novo? Ah, ver onde é que tá começando. De repente a gente precisa, né? Foi bom, né?
Hein? Foi bom, né? Eu tô ficando melhor como entrevistadora. Tu lembrava da Lúcia? Ah.